quando nós falamos de trem e de todo esse entorno que você traz aqui para uma região como Santana do Livramento e Ribeira, a gente tem que remontar alguns passos atrás na história, porque nós sabemos que a história é como se fosse um quebra-cabeça, né? São várias peças que têm que se unir para a gente conseguir visualizar um contexto. E o contexto que nós já sabemos da Estação Férrea de Santana do Livramento de 1910 teve alguns passos, algumas peças anteriores que nós devemos relatar rapidamente para a gente conseguir visualizar o 1910. A gente sabe que o trem chegou no Brasil aqui por volta de 1850, 58, por aí, visualizado por Dom Pedro II. E a ideia principal dele era unir o país continental que se chamava Brasil e que era um desafio gigantesco. Até os dias atuais, se nós pensarmos nisso aí, é uma dificuldade com toda a tecnologia que nós temos à disposição no século XXI. E que conseguiu, a passos largos, no início do século, na segunda metade do século XIX, ele conseguiu chegar a boa parte do Brasil. Só que o Rio Grande do Sul, ele, nas primeiras fases das estações férreas no Brasil, ele ficou meio colocado de lado, em detrimento às regiões mais apoderadas financeiramente, como a região sudoeste do Brasil, questão do café, a região nordeste do Brasil, em detrimento da cana-de-açúcar, e o Rio Grande do Sul ficou meio colocado de lado até a Guerra do Paraguai, né, que nós sabemos 1865 terminou, e o Rio Grande do Sul teve um grande prestígio logo após esse conflito armado aí entre os países da América do Sul. Então, logo após esse conflito, as ferrovias começaram a se desenvolver no Rio Grande do Sul. 1860, 1870, começaram a dar os primeiros passos as estações férreas no Rio Grande do Sul. Só que elas estavam fixadas quase que na sua totalidade na região portuária do Rio Grande do Sul e na região do centro para o norte do Rio Grande do Sul. E as regiões aqui do Pampa, região de fronteira, eram as regiões que demoraram mais um pouco para se chegar a essa tecnologia aí, essa evolução. Nesse meio tempo aí, nós já sabíamos que a região da fronteira, aqui, principalmente Santana do Livramento, já tinha um comércio desenvolvido. Nós sabemos que a cidade de Santana do Livramento é datada da primeira metade do século XIX, 1820 e 23. Nessa época aí, 1860, 1870, o comércio e a população da fronteira já tinha havido uma explosão demográfica muito grande. E a vizinha cidade de Ribeira, que algumas décadas depois foi fundada, começaram a se criar comércios. E o desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural e arquitetônico de ambas as cidades começaram a se desenvolver. Porém, a principal tecnologia de transporte da época, que era o trem, que era a estação férrea tão sonhada, era quase colocado à parte, principalmente pelas questões de localização, em detrimento às questões econômicas da região aqui, que sofriam e muito com isso aí. Porque vejamos que uma viagem de Rio Grande para Santana do Livramento na época demoravam várias e várias semanas, transportados por mulas, por carretas de boi ou por carroças puxados por cavalos. Então, essa evolução aí, nesse desenvolvimento dos transportes, fez com que a nossa região ficasse muitas décadas atrasada. E o próprio comércio daqui, os grandes fazendeiros daqui sofriam muito com isso, porque seus insumos, seu desenvolvimento das suas indústrias agropastoris estavam sendo colocados de lado. Lembrando que o comércio com Ribeira e com Montevidéu sempre estava sendo desenvolvido. Até mesmo produtos vindos de Porto Alegre ou da região serrana do Rio Grande do Sul passavam aqui por Santana do Livramento. Então era premente que nós tivéssemos aqui nesse momento o quê? O trem para haver esse desenvolvimento tanto social, tanto cultural e principalmente econômico para a nossa região aqui. Por isso que vários líderes do Rio Grande do Sul na época, como Gaspar Silveira Martins, o próprio General Osório, que é um grande ícone do Rio Grande do Sul, são dois símbolos
da sociedade e da própria política do Rio Grande do Sul, em 1877, falaram com grande veemência dentro dos palácios do Rio Grande do Sul e do Brasil, dentro dos parlamentos, dizendo que era quase que obrigatório ter uma ligação ferroviária entre a fronteira sul do Brasil, a fronteira meridional do Brasil com os países do Prata, que é, digamos aqui, fazendo uma analogia muito rápida, é o que nós pensamos no Mercosul hoje, essa ligação, que na época já existia essa ligação social, essa ligação cultural entre as pessoas aqui da metade sul, mas que era muito demorada. Minha iniciação na rede foi em 1956, dia 26. E dali ficamos até agora. Claro que agora como jubilado, não, aposentado. Bem, lá eu comecei como trabalhador de estação, carga e descarga de vagão. E depois fui, aos poucos fui escalando, né? Era bom, segundo eles, era bom funcionário. Me jubilei, me aposentei como agente. Que era um emprego bom, chegava tal dia o dinheiro, o pagador, que nós chamávamos. O pagador chegava com o dinheiro do pessoal e ia chamando um por um na janelinha. Ele falou, onde está? O cara corria lá, pegava o seu e já não trabalhava mais aquele dia. A VDT na época era um sucesso. Quem podia, podia. Quem não podia, ia de segunda mesmo. Que era o mesmo trem. Eles enjambravam ali, enganchavam uns vagões de segunda. Isso aí ia devagarito. Foi um trem que inventaram daqui a São Paulo. Livramento de São Paulo. Tinha luxo, né? Os ricos viajavam só nele. Aqui tinha o trem internacional também. Ele vinha até Livramento. Preparava um trem aqui, minha máquina de lá enganchava e levava o pessoal. E estava habilitado, estava com as passagens em condições, já subia aqui e descia lá em Montevidéu. Era bom de viajar aqui. Carro de praça, tudo lá naquela pracinha que está lá, aguardando o movimento, cada um pegar seu passageiro e levar. Nós podemos pensar outra data marcante aqui para a nossa cidade. Em 1913, Theodore Roosevelt, um dos principais presidentes dos Estados Unidos, após os seus 2 mandatos nos Estados Unidos, ele saiu, digamos que de férias, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, inclusive, férias do seu período de presidente, foi primeiro para a África,
depois veio para a América do Sul, veio para o Brasil, e em 1913 ele passou aqui para o Santana do Livramento na sua excursão assim pelos países aqui da América Latina. Ele esteve aqui, foi saudado com pompas de chefe de Estado, as bandas dos quartéis da região aqui do Exército tocaram, a banda da nossa querida Brigada Militar esteve presente lá e tocou em homenagem ao presidente, e foi uma data realmente marcante para Santana do Livramento, o presidente Theodore Roosevelt aqui na nossa cidade. Na Primeira Guerra Mundial, logo após o Brasil ter seus navios, suas fragatas afundados pelos países nazistas, pela Alemanha, o Brasil declarou guerra à Alemanha, como nós já sabemos, e os cônsuls da Alemanha no Brasil, nesse momento, estavam sendo perseguidos como inimigos de guerra, deviam prestar esclarecimento, e com essa questão aí eles pensaram rapidamente em se refugiar para um país vizinho do Brasil que não estivesse declarado em guerra. País que eles pensaram mais rápido, por o Brasil ter a ligação ferroviária terrestre com o país. Qual era o único país que o Brasil tinha ligação terrestre? O Uruguai. Então eles pensaram em pegar o trem e ir para o Uruguai, talvez ir para o Porto de Montevidéu e voltar para a Europa. Só que ao chegarem aqui, eles foram presos, houve uma questão política bem forte, os principais dirigentes militares e políticos do Brasil ficaram sabendo disso aí, então foi um fato político muito interessante, pouco lembrado, mas que é muito contundente quando nós pensamos em todo o tamanho que foi a Segunda Guerra Mundial e a importância desse conflito para os países do mundo. Tive 4 anos no quartel. Aí fui para a rede, tinha um desejo de trabalhar na rede também, né? Entrei 20 de janeiro de 1920 de janeiro de 64. Aí entrei com a auxiliar de agente especial de estação. Fiquei ali na aviação 21 anos trabalhando. Fui trabalhar na bilheteria. Ali eu tive uma experiência maravilhosa, porque eu lidava com todo o pessoal que chegava e saía.